Boa noite, meninas do cafezinho. Espero que vocês estejam bem. Como eu conversei para vocês, esse mês eu estou de férias, então eu só vou poder fazer as transmissões para vocês em um período que eu tiver desocupada. Agora à noite as crianças estão deitadas, elas estão dormindo, meu marido está trabalhando, então eu estou tendo a possibilidade de vir conversar com vocês um pouquinho. E o assunto de hoje é submissão. Ele não é um assunto fácil, mas eu tenho em mim que nunca precisamos tanto conversar sobre a submissão quanto nesses dias atuais. E com tudo que tem acontecido na nossa sociedade referente ao assunto de mulher, eu acredito que é muito pertinente. Nós temos um mapa de estudo que a gente vai estar trabalhando, é esse daqui, se você colocar pertinho para vocês verem. Ele é em Uma Esposa Consagrada, e a legenda do dia é essa mulherzinha, né, que a gente está colocando. E eu coloquei algumas referências sobre a submissão no nosso texto. Umas coisas que eu quero destacar para vocês é a questão, como esse assunto chegou aos assuntos que eu quis abordar. Eu estava conversando com uma colega sobre a questão da submissão. Daí eu falei para ela: boa noite, Deise, Jéssica, Sheila, Angélica, boa noite, meninas. Daí eu conversando com ela, e a gente chegou ao ponto que ela estava preparando um estudo para a sociedade feminina dela, e daí ela falou que queria falar sobre submissão, né? Mas que não adiantava. Daí eu fiquei, como assim não adiantava, né? Como não adianta falar sobre submissão? E daí foi que ela falou para mim que as mulheres da igreja dela eram mais senhoras. Infelizmente, elas não tinham o interesse e a vontade de aprender sobre submissão. E que ela estaria perdendo o tempo dela se ela falasse sobre submissão. Isso me deu uma tristeza tão grande. E foi daí onde surgiu o nome do nosso estudo, né? A palavra proibida. Porque, quer dizer, você, no meio de mulheres, no âmbito da igreja, e submissão não seria um tema próprio para estar sendo abordado. Então, isso me deu uma tristeza muito grande no coração, e eu comecei a pensar por que razões eles não estariam abordando a submissão. Então, uma delas foi, eu pensei o seguinte: será que o que foi que aconteceu? Será que é porque os assuntos, a forma como tem sido abordado no passado, tem desapontado tanto as mulheres por conta dessa má compreensão que elas têm das escrituras? Será que é devido à modernidade, por conta da mulher ter conquistado, né, seu espaço no mercado de trabalho, e hoje em dia ela crescer, como eu já conversei com vocês isso, crescer para ser independente, e a submissão gera uma dependência do marido? Será que é o medo desse marido, que seria o seu líder, está desapontando ela, uma vez que muitas mulheres veem um homem como um ser fraco? Ou será porque ele é pecador como ela e ela tem medo de não ter suas vontades atendidas? Então, assim, muitas coisas ficaram sondando na minha cabeça sobre isso. Então, eu comecei a pesquisar sobre submissão. E algumas coisas vieram à minha visão sobre submissão. Uma delas é que no exército, a palavra submissão é utilizada sobre a missão do soldado ao capitão. Então, embora ambos façam parte do exército, ambos são tão importantes para o exército, eles têm diferentes funções. Então, a missão do soldado está submissa à missão do general. Então, um general não existe sem o soldado, e o soldado não existe sem o general. E isso foi uma das coisas que eu vi. Então, assim, a mulher ela vai estar embaixo da missão e do cuidado do marido e da proteção dele. Mas como indivíduo, como ser humano, para Deus e para os outros, ela deve ter o mesmo valor. O valor dela não vai ser
diminuído pelo fato da missão dela ser diferenciada do marido. Ele, como cabeça da casa, deve ter a última palavra nas decisões, porque ele é como cabeça, ele vai responder a Deus. A gente leu as referências sobre isso, eu vou pegar aqui algumas referências para ler. Efésios 5, versículos 22 a 25. Mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos, em tudo sujeitas. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar a cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si próprio. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, né? Então, assim, essa referência falou muito para mim nesse quesito sobre a questão da submissão. Daí, quando a mulher cristã nega ao seu marido a submissão, ela está negando a liderança de Cristo à igreja. Porque se o marido é para ser o líder, da mesma forma, né? A mulher deve se submeter ao marido como a igreja se submete a Cristo, ela está negando isso. Ela está negando Jesus Cristo como líder da igreja. E Jesus, ele é responsável, protetor e líder absoluto da igreja. Assim como as mulheres casadas, o marido é esse líder. A submissão, ela é uma escolha individual. Eu não posso chegar na sua casa e dizer, você tem que ser submissa ao seu marido. A submissão, ela deve nascer do coração da mulher, mediante a uma obediência ao Senhor. É o tipo da coisa que ela vai querer ser submissa ao marido, não condicionada às ações do marido. Ela vai estar condicionada ao que aquele marido, no caso, ela vai estar condicionada ao que aquele marido é em Deus, que é o cabeça dela. Então, ela vai estar obedecendo a Deus sendo submissa, não ao marido. O marido é secundário nesse sentido, né? Lógico, quem ama quer honrar. Eu amo meu marido, eu quero honrar meu marido. Eu quero que ele tenha orgulho de mim. Eu quero que ele me queira, me cative, tenha aquele consideração por mim. Mas eu não estou sendo submissa a ele apenas para agradar a ele. E, primeiramente, eu estou agradando a Deus. Então, enquanto a gente não lembrar que a submissão ela é referente a Deus e não ao marido, a gente vai sempre estar condicionada à submissão a quando o marido está nos tratando bem. Então, a partir do momento que você pega o marido, né? Você tem um marido que não está fazendo as coisas condicionadas ao que é certo, ou no sentido de pequenas coisas, né? Como mulheres, a gente sabe, nem sempre as nossas opiniões concordam com a do marido. E a partir do momento que ele faz uma coisa que você não gosta, você seria insubmissa a ele. Se a sua vontade de se submeter está condicionada apenas à ação dele, não a Deus. Efésios 5:22 diz, né? Vós, mulheres, sejais sujeitos a vosso marido como ao Senhor. Então, isso é claro. Da mesma forma, Deus não quer que a gente seja apenas robôs, né? Ele quer que a gente tenha uma vontade. A gente vai submeter como a gente vai querer submeter ao Senhor. Eu acredito que um dos problemas da submissão é o medo que o nosso marido venha a se aproveitar
de nós, porque no caso, como ele tem a última voz, eu lembro que quando eu tinha 22 anos, meu marido tinha 20. E quando eu casei, aquela história, né? Sabe nada inocente. Quando eu casei, eu tinha aquela cabeça que eu era mais esperta que o meu marido em muita coisa. Por quê? Porque eu era uma pessoa muito explosiva. Então, quando eu tinha uma discussão, meu marido ele sempre foi manso e eu sempre fui explosiva. Então, quando eu tinha uma discussão que ele ficava calmo e eu explodia, na minha cabeça, a pessoa, tipo, um exemplo simples. A gente teve muito problema aqui com a agente de telefone, né? O tipo Oi, Vivo, as empresas brasileiras, né? Só que aqui tinha a empresa daqui. E eu tive muito problema com o telefone quando eu cheguei aqui. Gente, eu passava de hora tentando resolver problema de conta que vinha errado, esse tipo de coisa. E eu ligava e ia assim, irada, né? Aquela coisa, aquela fúria santa, né? Da injustiça que tinha sido cometida contra mim, aquela coisa. E resolvia as coisas. E ele mansamente ligava, falava, e na minha cabeça, se ele fosse calmo daquele jeito, ele não ia resolver. Então, eu pulava, né, a autoridade dele, a construção de autoridade, porque quando a gente casa, o marido não tem aquela autoridade ainda. A autoridade do marido, ele é construída, a mulher vai edificando a casa, e uma delas é a submissão à autoridade do marido. Então, eu tive muitos problemas de me submeter ao meu marido por conta disso, porque eu tinha medo dele não ser capaz de liderar o lar com confiança para mim, com habilidade. Então, eu tinha esse medo. E a submissão, ela, como eu falei anteriormente, ela está vinculada não ao marido, mas a Deus. E a confiança é em Deus que vai prover, através da proteção do marido, o cuidado à esposa. Então, é mais ou menos assim: você casa, o marido é como uma casa que Deus constrói em cima de você. Então, essa casa, você está confiando que Deus construiu uma casa para você estar embaixo dela e que Deus vai estar provendo para essa casa. Então, não tem nada a ver com a sua capacidade de fazer, né? E a gente tem que confiar em Deus que vai estar provendo. Ele fala, tudo quanto a gente fizer, né, fazer de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, que é a referência de Colossenses 3:23. A gente tem que estar fazendo como ao Senhor. Ah, Eu achei bem interessante, gente, que uma das coisas que fala no texto de Tito 2, né, é que a submissão, ela é a raiz para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Diz, né, as mulheres mais novas a serem prudentes, ensinar as mulheres mais novas a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas ao seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, é bem interessante ver que tipo de exemplo a gente vai estar passando para os nossos filhos. Eu não lembro se foi Elizabeth George que falou, se foi Marta Pease, em um dos livros delas. Mas falava assim, que eu devo agir como mulher no meu lar com tal atitude que os meus filhos possam estar vendo em mim um referencial de uma mulher para ele casar, que ele não queira encontrar uma mulher menos do que a mãe, no sentido de submissão, de serviço ao lar, de amor aos filhos, de educação, de disciplina aos filhos, e a filha, que ela queira ser essa mulher. Então, isso me tocou muito, sabe? Com essa questão, porque eu achei muito interessante a ideia de que os meus filhos, eles estão observando, eles veem se quem está sendo o líder espiritual do lar. E é muito difícil, porque, infelizmente, eu não sei se é impressão minha, mas a gente está vivendo em uma sociedade que não tem gerado homens líderes espirituais no lar. Infelizmente, essa tem sido uma realidade. Muitas mulheres têm vindo até mim, têm me buscado com essa ansiedade, porque elas não têm encontrado no próprio marido um líder espiritual.
E uma das coisas que eu tenho conversado com elas é justamente para que elas possam estar sendo encorajadas a se submeter aos maridos, porque a partir do momento que ela esteja pulando à frente na tomada de atitudes, nas pequenas coisas que gerem um lar, a partir do momento que a opinião dela tem que ser a última e tem que ser a mais conveniente, ele nunca vai tomar a frente. Então, é muito importante para a mulher estar dando esse passo, né, para trás e estar quieta nesse sentido e permitir que o seu marido esteja liderando o lar. Muitas vezes ela quer que o marido lidere o lar, aí ele começa a tomar decisões que ela não concorda e daí ela se rebela. E ela impede, né, que ele então gera atrito, gera contenda e não tem paz no lar, que é uma coisa muito triste. Outra coisa que sobre a submissão é que aquele versículo que fala, né, 1 João 4, 18 a 20, diz, no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito no amor. Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então, que isso possa estar se servindo de reflexão para a gente. Martha Peace, hoje eu fiz uma referência aqui do livro dela e eu coloquei o que não é submissão. Então, eu vou estar lendo para vocês isso, eu vou estar compartilhando isso no Instagram. Os meus dois aplicativos de internet quebraram essa semana. Meu iPad quebrou e o meu celular quebrou. Então, eu tô para adquirir novos agora, então tá sendo meio complicado aí acompanhar vocês. Eu tô no computador aqui fazendo o estudo, a câmera não é tão boa, mas eu acho que tá dando para vocês me ouvirem, pelo menos. Mas eu vou tentar tirar umas fotos para colocar no Instagram desse papelzinho que eu tô fazendo. Eu coloquei o 1 hoje, vou estar colocando os outros. Mas diz assim, ó, o que não é submissão? Submissão não é 1. Criar rixas propositais com o marido. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Provérbios 21, 19. 2. Submissão não é não disciplinar os filhos biblicamente. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Provérbios 29, 15. Submissão não é ser mais fiel aos outros do que ao marido. Gente, que coisa triste. É muito triste, mas acontece muito. Acontece muito, gente. É quando você tem aquela mãe que infelizmente você quer proteger, ou seus próprios filhos, que acontece muito para quem tem filho mais velho, você quer ter segredinhos com os filhos, e não quer que ele conte para o pai, aquela coisa. Gente, isso não é certo. E a nossa confiança tem que estar para o marido, né? Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Provérbios 31, 11. 4. Submissão não é bater o pé e ser fria em não ganhar a discussão. Gente, que coisa mais difícil é não ficar chateada quando a nossa voz não é ouvida nesse sentido, né? Não é atendida. Porque tem duas diferenças entre ouvida e atendida. Uma coisa é levar em consideração, né? O marido leva em consideração sua opinião. Outra coisa é ele obedecer você. O marido não tem que obedecer à esposa. A esposa é quem tem que ser obediente nesse sentido bíblico, né? E a gente vai chegar ao ponto que eu vou falar aqui para vocês quando a esposa não deve obedecer. O 5.
Não respeitar desculpa, faltou ler. Melhor é viver num canto no telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Provérbios 21:9. 5. Submissão não respeitar o orçamento familiar. Casas e riquezas herdam dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Provérbios 19:14. Submissão não é 6. Corrigir, interromper e ser grosseira com o marido em público. Gente, eu já fiz isso. Ai, quando eu olho para trás, chega a dar uma dor. Nessa época que eu falei, né, que eu tinha essa ideia de que por ser explosiva, eu era mais sábia, porque eu resolvia as coisas. Então, isso é muito triste, muito, muito triste. A esposa briguenta é como o gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar óleo com a mão. Provérbios 27:15-16. Quando você estiver cozinhando aí seu almoço amanhã, pensa nisso, se estiver usando óleo. Como é difícil apanhar o óleo com a mão, né? Assim também a esposa briguenta. Submissão não é 7. Manipular com lágrimas ou intimidação. Gente do céu. E ainda digo mais. Manipular segurando os direitos do marido. Isso é muito triste mesmo. A Bíblia fala que só tem uma razão que a gente não teria interação com o marido dessa forma, seria pela oração, né? E é muito triste quando a gente pensar que tem muitas pessoas e tentar manipular, né, o marido dessa forma. E a referência que Marta usa no livro dela, Esposa Excelente, é a referência de Marta e Maria, em Lucas 10:40, que ela chega no Senhor e Senhor, não te importas, não te importas que eu tô aqui trabalhando e a minha irmã tá aí sentada nos teus pés. Manda ela vir para me ajudar. 8. Submissão não é fazer decisões importantes sem consultar o marido. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. 1 Coríntios 11:3. 9. Submissão não é diretamente desafiar as suas vontades. 1 Samuel 15:23. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Gente, coisa triste, né? Você fazer uma coisa só porque realmente é aquela instigar, né? Só porque ele não quer ou porque ele não deseja. Fazer o contrário, né? 10. Preocupar-se tanto com decisões que acaba resolvendo tudo sozinha. Como eu falei, esse era o meu grande problema que eu fazia. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. E o 11, que é o último, submissão não é não prestar atenção à opinião e à voz do marido. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Tiago 1:19. Então, essa é uma lista que Marta Pis traz, eu achei muito interessante, coloquei aqui numa nova folhinha para mim. E fala muito ao coração, né? Essas pequenas coisas que infelizmente a gente faz. Ela traz muitas outras no livro. Quem tiver a condição de adquirir o livro, Esposa Excelente, por Marta Pis. É um livro muito bom, muito bom.
quando eu estou discipulando alguém, esse é o livro que primeiramente eu recomendo, porque ele é simplesmente assim maravilhoso. Ela traz também no livro, gente, algumas conversas sobre o que não é submissão. Outra coisa que ela fala é a questão da fala. Então, o que fazer quando o marido, é uma questão prática, né? O que fazer quando o marido tem uma opinião diferente da sua e você quer dar a sua opinião para ele? Aí, uma das coisas que ela falava era, quando você precisar, aí ela usa o termo, qual é o termo que ela usa? Deixa eu pegar aqui meu livro, peraí. Tem um termo específico que ela usa. Tem um capítulo só sobre isso. Provisão de Deus, comunicar-se biblicamente. Ver se eu encontro. Queria tanto dizer o termo para vocês. Como exortar o marido. Ai, gente, eu não tô conseguindo encontrar. Mas assim, ela fala como você pedir. Eu vou tentar falar sem o termo certo que ela usa. Mas como você faz para você pedir que a sua opinião seja considerada? Então, tipo, você quer reformar a casa, o seu marido não quer. Daí, como você apelar, essa é a palavra. Como apelar? Apelar biblicamente, né? Com respeito, com direção. Daí ela fala com a questão dos maridos que não são cristãos, que mesmo assim a gente deve ser submisso ao marido, como 1 Pedro fala, para que ele, o nosso testemunho, possa ganhar esse marido ao Senhor. A mesma coisa para as mulheres que estão na igreja, né, são cristãs, estão congregando, mas infelizmente os maridos não são líderes espirituais fortes. Mesmo assim, você deve estar sendo submissa a ele, para que ele possa, mesma ideia, o seu testemunho possa ganhá-lo. A outra coisa era que ela falava, maridos que pedem para pecar, né? Se alguma coisa que seu marido estiver fazendo é ilegal ou pecado. Então, essas são as formas que você tem que dizer não. Se aquilo que o marido está fazendo vai contra o que Deus está pedindo de você, então você não deve se envolver naquele pecado. Então, são as únicas razões que a esposa não estaria se submetendo ao marido. Oi, Ruth. Ruth acabou de entrar. Oi, Roberta. A outra coisa que ela fala sobre a questão do divórcio, né? Muitas vezes, infelizmente, a submissão hoje em dia ela é confundida com abuso, né? Se a mulher se submete ao marido, tem aquela coisa do todo. Todo marido vai ser abusivo com a mulher. Não, mas infelizmente vão existir casos onde o marido vai ser abusivo fisicamente, emocionalmente, verbalmente. Nesses casos, existem várias recomendações bíblicas, né, para isso. E eu estava lendo até isso para ajudar uma amiga que estava com algumas dúvidas nesse sentido, e ela falava justamente isso, o texto bíblico, que o divórcio, né, quando o pessoal chega para Jesus e pergunta sobre o divórcio, ele pega e fala especificamente que o Moisés, né, ele não concordava, Deus não concorda, mas por conta do coração do homem ser tão duro e não aceitar o perdão, é que era permitido. Daí, o divórcio, ele seria o último extremo caso. E a separação, ela é necessária quando há caso de abuso, né? É necessário recorrer às necessidades quando há risco à integridade da pessoa.
E para isso existem órgãos públicos, existe no caso dos cristãos a igreja, que a pessoa deve recorrer em casos de abuso. E existe todo uma casa que Deus construiu em cima da casa residencial que vai amparar a mulher. Porque Cristo, ele fez, né? Existe Deus, que é o nosso refúgio, daí existe a igreja, daí existe o nosso lar, né? Que é onde o marido é o refúgio. E a mulher, ela está embaixo, ela está protegida por todas essas camadas. Então, a partir do momento que a camada do marido não vai estar protegendo você, porque ele está sendo abusivo, então você vai se abrigar nessa outra camada, que no caso vai ser a igreja, se você for cristã. Se você não for cristã, você vai precisar de ajuda de órgãos públicos. Então, você precisaria da ajuda de, se ele machuca você, de fazer um boletim de ocorrência, e assim vai, né? Todos os casos legais. Porque, biblicamente, essa amiga estava na dúvida, porque ela dizia assim, Karina, se eu não quero me separar, só que a questão lembra que aquilo que eu falei para vocês, né? Você tem que amar o próximo como a si mesmo, né? Você não pode, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Você não pode permitir que o templo do Espírito Santo seja blasfemado por alguém. Então, se você está sendo abusada fisicamente, emocionalmente, verbalmente, você precisa fazer alguma coisa para que aquele abuso pare com o corpo do Espírito Santo. Você não pode deixar que aquele templo esteja exposto a esses abusos. Assim, principalmente se você tem filhos, porque eles também vão estar sendo, eles vão estar sendo afetados, né, por a situação. Eu tenho 2 artigos bem interessantes sobre isso. Eu vou deixar nos comentários os links que eu estava lendo essa semana sobre esse assunto, para você ver. Um é do família.com.br e o outro é de um pastor que tem um canal no YouTube, que ele colocou sobre isso, sobre esse assunto também, para esclarecer algumas dúvidas nos textos sem referências. Mas falava justamente sobre isso, sobre essa questão de abuso, que é o extremo da submissão, né? Muitas pessoas têm o medo de terem submissas e terem esse abuso sobre elas, o que não é regra, não é isso que acontece. Daí a gente tem as nossas referências aqui, nossas orações. Senhor, ajude-me a compreender de forma clara o significado da palavra submissão em teu vocabulário e quais mudanças preciso realizar para alcançá-la em minha vida. Ajude-me, meu Pai, a não negar a liderança do meu lar às mãos capacitadas por ti, que são as do meu marido. Ajude-me a compreender que submissão é uma escolha que independe das ações do meu marido. Apenas o Senhor pode me dar a sabedoria de como devo agir em meu lar. Senhor, dê-me forças para me submeter e que a tua palavra jamais seja blasfemada em meu lar ou fora dele como consequência de meu pecado. Ajuda-me e ensina-me a obedecer e respeitar a autoridade de meu marido, responder de forma positiva, calar quando necessário e fazer sempre o bem a ele. Ilumina meu pecado e me ajuda a confessar e mudar, meu Deus. Daí eu finalizei com aquele versículo de Provérbios 31:12. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Que coisa difícil, né, gente? Muito difícil. Porque é questão de ego. É questão de você querer a sua vontade acima de qualquer outra vontade. E eu compartilhei um vídeo com vocês sobre submissão de uma esposa de um pastor. Se vocês derem uma olhadinha nas nossas publicações depois, vocês vão ver. Mas ela falava sobre isso e ela dizia assim, que é bem interessante, eu achei, que Satanás tenta hoje fazer a mesma coisa que ele incitou os anjos a fazerem, que foi não estar submisso à autoridade de Deus. E o lugar onde ele vai começar com isso é no lar, porque é o seio, né? A célula da sociedade é o lar. Então, a partir do momento que ele
não quer que a esposa se submeta ao marido, ela vai estar dando brecha para os filhos não submeterem a ela e vai estar dando brecha aos filhos não se submeterem ao marido. O que vai gerar filhos que não vão querer, não vão ter a noção de esposas submissas e esposos que não vão querer se submeter aos seus maridos. Então, é um ciclo vicioso que vai, infelizmente, gerar uma confusão na cabeça dessas pessoas desse lar. É um pecado que ele é tão pequeno nesse sentido, mas ao mesmo tempo ele vai estar comprometendo, né, o futuro de uma família toda, que várias famílias vão comprometer o futuro da igreja e várias igrejas vão comprometer o futuro do mundo. Então, é um plano que infelizmente tem funcionado e a gente está lutando para que não aconteça no nosso lar, né? É uma luta diária, é uma atitude por vez, a gente pedindo e orando a Deus que a nossa vontade, a vontade de Deus, a nossa vontade esteja sujeita à vontade de Deus. E que a gente possa estar submetendo a nossa missão, à missão do nosso marido, sendo auxiliar, que a gente foi criada por Deus para ser. Então, eu convido você a estar curtindo esse vídeo, compartilhar esse vídeo com suas amigas e que esse vai ser o nosso primeiro estudo desse mês. Eu estou de férias, como eu já falei para vocês no começo do mês, eu estou de férias. Meus 2 dispositivos que eu uso para me comunicar com vocês normalmente estão esculhambados e eu vou estar adquirindo outros aqui agora essa semana. Então, se Deus quiser, quando eu voltar das férias, eu vou estar equipada para melhor servir vocês através do nosso ministério. Eu só estou com um computador por enquanto e o meu celular está ali nos últimos suspiros. Então é isso. Vocês têm alguma dúvida? Vou ler aqui o comentário de vocês agora. Deixa eu pegar aqui. Boa noite, Jaqueline, Cíntia, Maria, Tatiana, Deise, Renata. Boa noite, Betsaida. Boa noite, Sheila. Deus abençoe vocês, meninas. Deus abençoe. Então é isso, meninas. Eu vou me indo aqui, organizar as minhas coisas. A gente vai entrar no segundo estudo agora. Eu vou estar colocando até o nosso próximo estudo, eu não sei quando vai ser, mas eu vou estar colocando todas essas 11, o que não é submissão, no nosso Instagram. Então, fica acompanhando o nosso Instagram, que eu vou estar colocando essas pequenas citações à medida que eu for conseguindo. E eu acho que depois eu vou escanear essa página para vocês e colocar disponível no site também. Ficou tão bonitinha? Vou mostrar para vocês aqui. Como ela ficou lindinha, ó. Acho que eu vou dar uma escaneada e vou colocar, porque aí quem está fazendo fichário pode colocar no fichário também, ó. Pode imprimir colorido e colocar no fichário. E é isso, meninos. O Senhor esteja com vocês. Tenham uma boa noite. Eu vou estar me comunicando com vocês quando possível. Ô, Joyce, já tô desligando agora. Joyce disse, agora eu consegui pegar um ao vivo. Já tô desligando. Depois, quando eu desligar, você coloca para assistir do começo. Tá bom? Um beijo. Deus abençoe vocês. Tenham uma boa noite e boas férias para todas as mamães com crianças aí. Um beijão. Tchau, tchau.